Judeus sionistas são os piores. É isso que dizem? Judeus sionistas, como eu, são acusados de serem monstros genocidas, racistas e defensores do apartheid. Somos culpados por todo tipo de mal sob o sol, desde limpeza étnica até conspirações globais. Então, naturalmente, você esperaria que judeus sionistas estivessem cometendo todo tipo de ato horrendo ao redor do mundo, certo? Bem, vamos fazer um pequeno tour global e ver se esse estereótipo realmente corresponde à realidade. Vamos começar pela França, lar de uma das maiores comunidades judaicas e sionistas da Europa. A França sofreu dezenas de ataques terroristas mortais nas últimas décadas. Um caminhão invadindo uma feira de Natal, um professor decapitado, jornalistas assassinados no Charlie Hebdo, frequentadores de um show massacrados no Bataclan. Então, quantos desses ataques horríveis foram realizados por judeus sionistas? Nenhum. Zero. Todos esses crimes foram cometidos por islamitas. Em 2023, quando um criminoso muçulmano foi morto a tiros pela polícia em Paris, eclodiram distúrbios. Cidades queimaram por dias. Mas quando Ilhan Halimi, um jovem judeu, foi sequestrado, torturado por semanas e assassinado por uma gangue muçulmana, a comunidade judaica saqueou lojas. Eles incendiaram Paris? Não. Eles lamentaram. Eles exigiram justiça. Só isso. Ilhan Halimi não foi a única vítima judia. Miri Knoll, uma sobrevivente do Holocausto, foi esfaqueada e queimada viva em sua casa. Sarah Halimi foi jogada da sacada por um homem gritando Allahu Akbar. Ambas foram assassinadas por muçulmanos. Enquanto isso, desafio você a encontrar sequer um caso em que judeus sionistas tenham assassinado muçulmanos na França. Você não vai encontrar. Mas talvez a França seja apenas um caso especial. Talvez a raiva lá seja por causa da história colonial da França. Vamos continuar. A Alemanha, com sua história horrível em relação aos judeus, tentou demonstrar tolerância após a Guerra Civil Síria. Enquanto muitos países árabes se recusaram a aceitar refugiados, a Alemanha abriu suas portas. Agora, logicamente, quem sentiria mais ressentimento? Os judeus que sobreviveram ao genocídio ou os refugiados muçulmanos acolhidos em segurança? No entanto, se você verificar os nomes por trás dos recentes ataques terroristas na Alemanha, não são Shahin ou Itzhak, são Muhammad e Ahmad. Na vizinha Áustria, a mesma história. Há apenas alguns meses, um refugiado sírio assassinou 4 pessoas. E então sentou-se num banco sorrindo. O terrorista foi inspirado pelo ISIS, não pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, o exército israelense. França e Alemanha são países grandes. Todo mundo tem uma opinião sobre eles. Vamos ver o que está acontecendo na Dinamarca. O que fizeram os chamados judeus sionistas malignos à Dinamarca, a terra do aconchego do Rig, dos Legos e dos biscoitos amanteigados? Nada. Mas, de acordo com as estatísticas do governo dinamarquês, 65% dos requerentes de asilo têm antecedentes criminais. Isso não é uma acusação, é um dado que consta diretamente do Banco de Dados Nacional de Crimes deles. No Reino Unido, os judeus não cometeram nenhum ataque terrorista. Quase todos os ataques terroristas foram cometidos por, bem, você sabe, e está começando a se repetir. Aqui está algo que considero relevante, pois todas as formas de violência estão interligadas. Muçulmanos representam cerca de 5% da população, mas quase 25% da população carcerária. Enquanto isso, o número de presos judeus? Quase zero. Recentemente, foi revelado que um grupo de muçulmanos sequestrou um homem judeu no Reino Unido. Você consegue se lembrar de algum caso em que judeus sequestraram um muçulmano na Grã-Bretanha? Achei que não. E falando em violência, a Suécia costumava ser um dos países mais seguros do mundo, especialmente para mulheres. Hoje, as mulheres suecas que andam pelas ruas estão menos seguras do que há 50 anos. O que mudou?
Bem, a Suécia é um país que sofre gravemente de uma pandemia de correção política. Então, vou colocar da forma mais politicamente correta possível. O motivo pelo qual as mulheres na Suécia estão menos seguras é por causa de homens com histórico de imigração do norte da África e do Oriente Médio, mas não de Israel. Acredito que o direito das mulheres à segurança é mais importante do que ser politicamente correto e que a verdade importa, mesmo que não se encaixe na narrativa. E a propósito, os ataques contra mulheres durante a celebração de Maurice na Alemanha e o grande escândalo que está se desenrolando agora no Reino Unido não envolveram israelenses sionistas, mas principalmente homens muçulmanos paquistaneses. Agora vamos cruzar o Atlântico. Nos Estados Unidos, quando uma caminhonete invade um desfile de Natal, quem está dirigindo? Quando aviões atingiram as Torres Gêmeas, quem estava pilotando? Não eram judeus sionistas? Enquanto isso, em países pacíficos como o Canadá e Austrália, países sem ligação com o conflito israelo-árabe, sinagogas estão sendo vandalizadas, escolas judaicas são atacadas, judeus estão sendo atacados. E ainda assim, você vai ter dificuldade em encontrar um único exemplo de judeus incendiando mesquitas ou atacando muçulmanos. Na Austrália, 2 profissionais de saúde muçulmanos foram flagrados se gabando de querer matar judeus. Eu tenho uma pergunta. Vamos supor que um israelense, Deus me livre, Eu não vou tratar deles, eu vou matá-los. você vai matá-los? Então, se um israelense estiver na Austrália e, Deus me livre, algo acontecer com ele e ele vier ao seu hospital, você o mataria? Ok, você não faz ideia de quantos israelenses. Um cachorro rara veio para este hospital e eu o mandei para Jahannam. Sério? Eu o mandei para Jahannam. Me diga o nome de um médico judeu que se vangloriou de matar muçulmanos. Vá em frente. Vamos juntar todas as peças. Judeus sionistas não estão explodindo mercados de Natal na França. Judeus sionistas não estão esfaqueando pessoas na Alemanha. Judeus sionistas não estão sequestrando muçulmanos no Reino Unido. Judeus sionistas não estão torturando mesquitas na Austrália. Então, talvez, só talvez, e eu sei que essa é uma teoria maluca, o grupo que comete mais violência em Israel seja o mesmo grupo que comete mais violência em todos os outros lugares. Discorda de mim? Prove que estou errado. Eu só falei sobre alguns países. Talvez na Bélgica, ou na Holanda, ou na Espanha, os judeus sionistas sejam realmente os mais violentos. Se for o caso, me mostre os números, me mostre os casos. Estou esperando na seção de comentários abaixo. Talvez o verdadeiro problema não sejam os judeus sionistas. Talvez o verdadeiro problema sejam as tentativas incessantes de demonizar os judeus enquanto se ignora os reais padrões de violência que acontecem ao redor do mundo. Pense sobre isso ou compartilhe este vídeo com pessoas que precisam refletir sobre isso. Meus próximos vídeos serão sobre o Dia da Memória e o Dia da Independência de Israel. Estou começando uma série de vídeos sobre a perseguição aos judeus em países muçulmanos, no Marrocos, Iêmen, Egito, Iraque e Irã. Existe um mito de que, até o surgimento do sionismo, os judeus viviam pacificamente em países muçulmanos. Isso, obviamente, está errado. Então, por favor, inscreva-se. Gostaria de agradecer a todos os meus apoiadores. Você me dá forças para continuar. Até a semana que vem. Yala, tchau.